Fala, Fabi. Fala, Júlio, vamos embora para mais um treino? Beleza? Mais um hoje tem treino aí do Remo Fitness. Continuando aí essa condição aí de promover treinos aí para a galera poder acompanhar e entender um pouquinho mais a nossa modalidade, né? Isso aí. Hoje, como é que vai ser o nosso Bele- treino? Beleza, hoje vamos para um treino para a galera iniciante. É um público aí que tá dando aí os primeiros passos na nossa modalidade. O pessoal vai entendendo um pouquinho melhor o que é um ritmo, o que é uma voga, o que é melhorar um pouquinho a sua passagem ou a sua intensidade. Então, é uma galera que está aí introduzindo na nossa modalidade e vamos falar um pouquinho aí sobre esse treino para esse pessoal. Legal. Show? Inclusive, a maior parte dos Isso. nossos alunos são do nível iniciante, né? E estão crescendo junto com a gente. Tem gente que já saiu do iniciante, já está no intermediário. Então, dá para fazer uma sequência E, bem legal aí. legal, é show de bola mesmo. A galera começa aí nessa planilha de iniciante, faz aí o tempo necessário que tem que ser, né, Fábio? E Isso. aí depois já engata na planilha seguinte aí para poder ter treinos aí um pouquinho mais intensos e um pouco mais de movimentação complexa para os treinos do nível seguinte, né? Isso. Então, a galera iniciante aí do nosso público é um público que treina aí então de 3 vezes por semana, que está começando aí a prática do remo, que já começa a entender um pouquinho mais os nomes que a gente utiliza na nossa modalidade, né? E aí, lógico, passa por essa etapa aí e entra já para a etapa do plano intermediário com muito mais condição de completar os treinos seguintes, né? Sim, sim, é uma Isso é bem bacana. evolução bem que a gente consegue ver bem assim do controle do ritmo, da força, né? Diferença E, de voga, o pessoal já consegue diferenciar bem quando está no intermediário, então é bem legal. isso, e existem muitos pontos assim, que o iniciante ele precisa ser trabalhado, principalmente nessa conexão de perna, tronco e braço no início, que geralmente a pessoa não sente ali o peso da máquina, não sente a Uhum. força que está fazendo, né? E aí leva aí um tempo para ter esse aprendizado, mas é o que a gente também busca durante essa preparação do plano da galera iniciante, né? É, Então vamos exatamente lá? essa, só fazendo um adendo aí, essa realmente é uma dificuldade de várias pessoas, inclusive de quem já remava, assim, boxe de crossfit e tudo, que é a dificuldade de remar com a voga mais baixa, só que fazendo força. Esses dias eu tive Uhum. um relato de um aluno que, não consigo fazer minha frequência cardíaca subir, né, remando com a voga muito baixa, então, porque ele sempre remou na voga muito alta no boxe de crossfit, né, então essa realmente ele tem que reaprender a fazer força. Então, esses treinos vão Isso, exatamente. ajudar ele nesse processo. Isso. E é um processo onde ele vai sentindo aí, tendo mais feeling para a sua aplicação de força e aí consegue aí com o tempo sentindo mais e elevando a sua frequência cardíaca e também entendendo que consegue baixar aí é, os splits da máquina durante essa passagem, né? Caso ele use uma máquina desse modelo. Mas Isso enfim, aí. vamos embora. Vamos lá para o Vamos lá. treino, vamos começar o nosso aquecimento. Fábio, vamos começar em posição de finalização de remada. Finalização de remada, mantém isso, mantém a perna estendida, trabalhando somente de braço, dentro de um ritmo, dentro de uma cadência, continuamente. Pronto? Sai. Contínuo. Isso. Controlando mais no momento que estende o braço, acelerando na puxada, mantendo aí toda a parte do tronco relaxada, relaxa os ombros e mantém somente a parte do corte bem tensionado, trabalhando bem esse posicionamento do corpo, estabilizando bem esse posicionamento do corpo, assim como as pernas também bem tensionadas, mantendo estendidas, e só trabalhando o ritmo de braço, uma cadência, controla, rápido. Isso, mantém esse ritmo dentro dessa movimentação de aquecimento, trabalhando de forma fracionada para que a gente tenha um melhor ganho técnico. Depois da terceira, Fábio, vai usar o braço e o tronco. Uma, duas, agora. E boa. Trabalhando bem essa extensão do braço, movimentação do tronco à frente, nesse posicionamento do tronco à frente, colocando o ponto do ombro à frente do ponto do quadril, e na finalização,
o ponto do ombro um pouquinho atrás do ponto do quadril. Então, tendo essa referência aí de movimentação, faz a extensão, movimenta o tronco e conecta com o braço no final. Boa. E observando sempre essa cadência que existe na movimentação. Controla, rápido. Controla, rápido. Isso. Momento de recuperação, momento importante, onde tem um relaxamento maior entre uma remada e outra, e mantém a movimentação. Isso. Para a galera que está numa fase bem iniciante, após essa sequência de braço e tronco, nós vamos mostrar aí duas referências que podem ser feitas nesse aquecimento, que é, no primeiro momento, Fábio, braço, tronco e carro completo. Depois a terceira, uma, duas, três. Carro completo, volta ao braço e tronco, isso. Três, sai perna de novo, e isso. Três braço e tronco e uma de perna. Mantém. Isso. Trabalhando bem essa finalização e com remada completa. Três braço e tronco e remada completa. Isso. Para o iniciante que já tem um pouquinho mais de habilidade, a gente vai utilizar três de braço e tronco e uma de 3/4 de carro, bem pouquinha perna. Agora, três de braço e tronco e uma de meio carro. Isso. Três de braço e tronco e uma completa. Então, para quem já tem um pouquinho mais de habilidade, pode utilizar essa referência de volta de novo ao ciclo de 1/4 de carro, 3/4 de carro, 1/4 de carro, Fábio. Isso, e começa de novo. Boa. Então, para quem tem um pouco mais de habilidade, já pode usar esse carrinho fracionado em três partes. E para quem está começando ainda, necessita um pouquinho mais de tempo para criar essa coordenação, faz três de braço e tronco e uma de carro completo. Três de braço e tronco e uma de carro completo. E aqui nós estamos usando a adaptação um pouco mais, criando um pouco mais de coordenação para quem ainda está nessa fase da iniciação da modalidade. Boa, Fábio. Na próxima remada de carro completo, mantém remada completa em voga 18. Isso, bem leve a remada, sem preocupação com força nesse momento agora, mais um trabalho de preparação técnica e deixando o corpo aquecendo naturalmente. Boa. Acha um ritmo, 18 a voga e mantém constante. Excelente. Isso. Boa. Atenção. Aí, Fábio. Alivia. Boa. Show de bola. Então, esse aquecimento para a galera aí dar início a essa sessão de treino, lógico, é evidente que ele pode levar mais tempo fazendo esse aquecimento, até mesmo dependendo da região mais fria, às vezes necessita de um aquecimento um pouquinho mais longo, né? Mas o importante é que ele consiga fazer toda essa coordenação de movimento no início e tendo essa variação para quem já está um pouquinho mais avançado dentro do iniciante, para quem ainda está bem nessa parte iniciante mesmo, na hora de usar o carrinho, ou divide em três partes o trilho, ou faz somente com o trilho completo, até ter um pouco mais de habilidade para fazer a outra variação. Beleza? Beleza. Fábio, vamos lá, 2 minutinhos de trabalho por 1 minuto, 2 minutinhos de trabalho por 1 minuto de intervalo. Galera aí, voltando para o treino iniciante, tendo aí essa combinação de hoje por 2 por 1. Vamos trabalhar dentro de uma folga constante hoje.
para conseguir aplicar aí todo esse trabalho técnico feito no aquecimento durante o trabalho contínuo durante o trabalho realizado. Fábio, vamos lá. 2 minutos em voga 18. Esse primeiro 2 minutos, sem preocupação de passagem. Só preocupação de evidenciando bem a parte técnica, trabalhando bem parte por parte, braço, tronco, bem longo, e trabalhando mais com o peso do corpo do que estou aplicando força propriamente dita. Ok? Prepara. Pronto. Ei. Isso. Nesses primeiros 2 minutos, observa mais a passagem que está dando ali na máquina, ou para quem está controlando a frequência cardíaca, observa mais aonde está chegando a frequência cardíaca durante esses 2 minutos. É para ser realizado 2 minutos sem aplicação de força, mas com o peso do corpo e evidenciando bem a parte técnica, deixando bem relaxado entre um momento de aplicação de remada e outro, relaxa bem entre um momento entre uma remada e outra, e trabalha mais com o peso do corpo do que com a aplicação de força propriamente dita. Isso, evidencia como se fosse aí numa continuação do aquecimento, mas já trabalhando um pouquinho mais voltado para o trabalho de hoje. Isso. Mantendo aí em 18, 19, um trabalho constante. Esses primeiros 2 minutos é uma carga bem leve, uma intensidade bem leve, onde vai tomar muito mais para a parte técnica do que para a parte física. Observa aí a passagem que está dando, Fábio, durante esses 2 minutos, para ter uma referência do que é um trabalho de aplicação de pouca força e trabalhando mais com o peso do corpo. Boa, excelente. Isso. Observa a passagem e usa como referência. Boa, Fábio. Como é que ficou essa passagem do primeiro, Fábio? 2,25? 2,22,5. Ok. Beleza. Essa foi a referência para esse primeiro trabalho. Para o segundo estímulo de 2 minutos, vamos manter na voga 18. E aí agora o estímulo um pouquinho mais forte. Vamos baixar aí em torno de 2 a 3 segundos na passagem para esse segundo estímulo. Beleza? A galera que fez uma referência, que é um ponto importante a gente conversar também, a galera que utilizou como referência a frequência cardíaca, para esse segundo estímulo, a frequência um pouquinho mais alta, em torno de 4 a 5 batidas, um pouquinho mais alto do que o primeiro trabalho. Nessa mesma volta, ou seja, aperta um pouquinho mais a intensidade. Isso. Para quem consegue controlar através de números, baixa aí em torno de 2, 3 segundos, melhorando um pouquinho mais a intensidade e trabalhando dentro de uma mesma volta, ou seja, melhorando a sua aplicação de força, dando mais atenção à sua conexão de perna, tronco e braço, acelerando esse movimento por final, mas mantendo aí a voga 18. É um trabalho bem voltado para a galera iniciante, que mantém um ritmo constante, mantém uma batida constante, porém com outros cuidados durante a remada, para que se mantenha a intensidade e também se mantenha uma evolução na sua parte técnica. Boa. Isso aí. Boa aceleração, mantém a condição, ótimo. Mantém ali a passagem de 2 a 3 segundos melhor do que no primeiro estímulo. Já dá um pouquinho mais de diferença na intensidade do treino.
Isso. Bem, ótimo. 2 minutos na volga 18, mantendo, trabalhando um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de força em relação ao primeiro estímulo de 2 minutos. Beleza, Fábio? Como é que ficou aí agora? 2,19. 2,19. Beleza, o outro tinha dado 2,22. Baixou aí 3 segundinhos, ótimo. E na mesma ideia, o próximo estímulo, mais 2 a 3 segundinhos de passagem um pouquinho melhor, mas também mantendo aí a mesma voga, 18, 19, só trabalhando um pouquinho mais a intensidade, aplicando um pouquinho mais a força, trabalhando aí essa conexão, sentindo um pouquinho mais as pernas para esse trabalho. Deu tempo de intervalo, dá a largada. Isso, vamos lá, mais 2, 3 segundos a menos no split, na passagem, mais mais de 2 a 5 batidas na frequência cardíaca, elevando um pouquinho mais a frequência, tentando fazer com que ela termine um pouquinho mais elevada, comparando ao trabalho, ao estímulo anterior. Isso. O importante é que termine um pouquinho mais elevada a sua frequência cardíaca, estímulo a estímulo, mantendo aí essa, essa intensidade para que isso aconteça. Sendo bem constante a cada 2 minutos. Excelente. Isso, boa aplicação, mantendo aí o trabalho constante. Faz os estímulos, dá um intervalo, faz os estímulos, dá um intervalo. Boa. Isso, acelerando, buscando a melhoria da intensidade do treino, proporcionando um pouquinho mais de aplicação de força, comparando ao estímulo anterior, baixando de 2 a 3 segundos na passagem e aumentando aí a frequência cardíaca de 2 a 3 batimentos. Boa. Trabalhando esse estímulo realizado no mesmo drag que foi colocado no início do treino, ele se mantém o mesmo até o final. Show de bola. Boa, Fabi. Como é que ficou essa aí agora? 2,15,8. Show de bola. Aí, Fabi, beleza. Pode parar. Show, Fabi. O que a gente pode conversar agora um pouquinho é justamente sobre essa variação que pode ser feita para esse trabalho da galera iniciante. Nós começamos aqui hoje, apresentamos um treino com 2 minutos de trabalho por 1 minuto de intervalo. Mas a galera que sente que pode fazer um pouco mais nesse mesmo caminho que foi dado para o treino, pode colocar aí 2 minutos, em vez de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, né? É possível ter essa variação com o mesmo treino aplicado, né? Então começa aí numa passagem leve, trabalhando mais com o peso do corpo, mantendo aí uma voga constante, e a partir dessa referência, ou seja, na frequência cardíaca ou na passagem que apresenta na máquina, vai diminuindo aí estímulo a estímulo, e podendo fazer aí em torno de 5, 6 estímulos desses, dá um intervalo um pouco maior e repete mais 5 ou 6 estímulos desses. Uhum. Né? 2 blocos aí, de uma maneira bem legal, que
ele une bem a parte técnica e esse controle aí da passagem um pouquinho mais forte a cada estímulo. É legal Beleza? o pessoal ver que, mesmo com a voga baixa, dá para ir aumentando a força e aumentando a frequência cardíaca, né? Aquilo que a gente estava falando no início. Não depende só Isso, do ritmo, exatamente. né? Bem bacana. Não, a galera às vezes coloca, se preocupa muito com o ritmo para querer levar a frequência, né? Esquece que de repente se ele conseguir aplicar um pouquinho mais de passagem, um pouquinho mais de força, ele também consegue ter essa referência de aumento da frequência cardíaca, porém num ritmo mais baixo, uma coisa mais controlada, né? Que é uma outra característica de treino, Sim. né? Uhum. Beleza? Beleza, beleza. Fechamos? Fechou então, Fábio. Fechamos aí mais um treino para a galera. Valeu, Beleza. galera. Valeu, até a Espero que próxima. gostem aí. Comentem Qualquer aí o que dúvida é só acharam. mandar aí um direct pra gente. Isso Falou. aí. Falou, tchau, tchau. Valeu, Fábio.